Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Christian Benito, eu sou o engenheiro fundamentalista e aqui nesse canal eu vou sempre mostrar para vocês as minhas contas, as minhas matemáticas em relação à análise de empresa, tá? É o jeito que eu faço, é o jeito que tem dado certo para mim. Espero que isso tudo te ajude aí, você que está do outro lado começando, investigando um pouquinho as empresas, aprendendo uma maneira de calcular o valor justo, o valor intrínseco, o valor da conta de Benjamin Graham e etc. Aqui você vai ver somente matemática, tá? Eu não sou especulador, eu sou extremamente conservador, valorizo demais o meu dinheiro. Não vou colocar meu dinheiro em empresa de modinha, que é o que a galera sempre faz. Eu não entro nessa, você sabe muito bem, você que tem me acompanhado aqui no canal, sabe que eu gosto de ir na boa. E na boa é muito difícil, muito complicado, então por isso que eu decidi estudar e criar uma ferramenta exclusiva para fazer análise fundamentalista de empresas. Eu acredito que é a melhor ferramenta disponível no Brasil hoje. Se você conhecer outra, me fala. Se você achar que tem coisa melhor, me fala, que eu sou o programador principal do Sintaxe e faço. Ou seja, no nível de escopo da ferramenta Sintaxe, tem ferramentas maravilhosas para tesouro direto, para fundo imobiliário, para ações, tem todos os cursos lá dentro. Você pode fazer análise fundamentalista e etc. Porque, vou mostrar aqui para vocês, ó, os três pilares do Sintaxe, que é gerenciamento de portfólio, ou seja, você não somente analisa as empresas, mas você gerencia o seu portfólio lá dentro, você gera gráficos de dividend yield, de rentabilidade, de renda passiva, de tendências, temperatura de carteira e etc. Você também tem todos os cursos online lá dentro, cursos sobre ação, FI, tesouro, estoque, REITs, cripto e etc. E também faz análise fundamentalista. Então o Sintaxe é realmente um posto Ipiranga, é uma ferramenta completa. Talvez possa ter uma ferramenta melhor de análise fundamentalista, talvez possa ter uma plataforma de cursos melhores do que o Sintaxe, talvez possa ter uma ferramenta melhor de fazer gerenciamento de portfólio. Agora, uma que concentra tudo no mesmo lugar, eu acho que ganhar do Sintaxe é assim, muito difícil. Então, caso você tenha interesse, entre em contato comigo. O link do site tá aí embaixo, basta você colocar o seu nome, seu DDD, seu telefone e eu vou entrar em contato com vocês, tá bom? Então vamos lá, antes da gente entrar para falar sobre essa empresa Apple, que é uma empresa maravilhosa. Primeiro vamos falar um pouquinho das máquinas, né, que são os carros que eu gosto muito. Então tá aí mais um carro para vocês verem, é o Alfa GT. Tá um carro lançado em 2003 lá na Europa, não veio para o Brasil. É um coupé aí 2+2. É um carro muito bonito, muito bacana. Olha as formas do carro, né? É um carro muito interessante, assim meio esportivo, com um design muito característico, muito elegante, né? Um carro muito elegante, com um design muito bacana. É um carro realmente assim para o empresário que vai viajar somente com a esposa, não tem filho, cata para lá passear. Carro muito bacana, com a traseira super, uma personalidade grande, uma traseira diferentona da época. Né? Ninguém esperava que esse carro ia ter uma traseira dessa e o carro realmente fez um fechamento de traseira muito mais bonito. É um carro que a traseira é muito mais bonita do que a frente, não vou nem discutir. A lateral é bacana, mas a traseira do carro é campeã. A lateral, olha só que bacana, né? É um carro muito bonito, mas infelizmente os Alfa Romeos têm essa mania de ter esse balanço dianteiro muito alto, que raspa em tudo e etc. E tem também o probleminha que eles têm que manter esse V aqui toda hora, que acaba atrapalhando o design dos carros. E por dentro, plasticão, né? Herança da Fiat, aí não tem jeito. Acaba aparecendo um doblô, né? Uma pena. Então vamos lá. Já estou aqui no usuário de teste carregado. Vou apertar aqui F5 para ter certeza. Então vamos direto aqui para os fundamentos. Vamos analisar aqui então a empresa Apple. Tá bom? Não preciso nem falar do que é a Apple, né? Que faz telefone, iPhone, quase que eu falo iFood, iMac, etc. Vamos direto aqui que vocês conhecem bem a Apple. Não preciso gastar tempo para ficar explicando para vocês quem que é a Apple. Então vamos lá. Empresa no último trimestre vendeu 97 bilhões e faturou 25 bilhões, ou seja, um monstro, né? Uma empresa que consegue faturar 25 bilhões por trimestre. Cara, será que ela fatura 100 bilhões por ano? Uau! De dólar, tá, galera? De dólar. Margem líquida de 25, excelente. Sintaxe já pintou de verde, entendeu? Sintaxe gostou muito da margem, está acima de 20%. Dividend yield bem fraquinho, a Apple não é famosa por ser uma boa pagadora de dividendo, isso todo mundo sabe já. PL de 25 não me parece tão esticado assim, né? Lembrando que nas empresas americanas eu acho que o PL abaixo de 20 é um PL razoável. Dívida parece bem grande. Eu não tenho certeza aqui. A gente vai ter que continuar a análise, né? Mas 230 bilhões de dívida líquida, que já é dívida menos o caixa, dando 231 bilhões.
Apesar que se ela lucra 100 bilhões por ano, né, galera, já dá para fazer a conta aqui a 2 anos e meio de lucro. Então, parece razoável, parece que está de acordo com o tamanho da empresa. Né? Isso que é importante você aprender a analisar. Não adianta falar, não vou comprar a Apple, ela deve 200 bilhões. Ela ganha 100 bilhões por ano. E nos Estados Unidos a gente sabe que as empresas são todas endividadas mesmo, porque a taxa de juros lá era muito baixa. Crescimento, os resultados anualizados, olha aqui. Receita dos últimos 4 trimestres, 387 bi e lucrou 99 bilhões de dólares nos últimos 4 trimestres, formando os últimos 12 meses, que é o 12 Trade Months. Ou seja, realmente uma empresa inacreditável, com um lucro assim impressionante. Impressionante. Tá? Impressionante. Porque, gente, a Volkswagen custou algum tempo atrás 40 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares. Ou seja, a Apple pode comprar uma Volkswagen por ano. 2 Volkswagen por ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É uma potência. Margem média muito bacana. Aqui margem crescendo, tudo indo muito bem. Preço das ações, que não interessa muito para a gente no estudo fundamentalista, mas aqui pelo menos mostra que nos últimos 3 anos saiu de 55 para 157, triplicou o preço. Uau, incrível. Evolução da receita por trimestre, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, tava meio que capengando antes da pandemia, tava bem mais ou menos, depois bombou de novo, gente. Talvez esse mundo digital, todo mundo em casa, todo mundo querendo ter um celular melhor, não sei o que aconteceu aqui, tá? Mas a empresa deu um up e olha só, o Q1 dela é sempre muito forte, né? 84, 91, 111, 123, não para de crescer, gente. Vamos ver anualizado, 260, 274, como mostrou aqui, né, que não estava crescendo muito. Depois foi para 365 e agora em 2022 já está com 304. Ah, ela está com Q3 já. Ela já está mostrando o Q3. Vamos ver se ela já está com Q3. Acho que ela já está com Q3 já. Porque a Apple usa um balanço financeiro. Tá, já está no Q3, tá? Então, isso aqui foi importante dar uma olhada, porque senão eu ia falar que ela ia lucrar aqui 600 bilhões, não é o caso. Então falta mais aqui um trimestre, tá? Quanto que ela fatura por trimestre? Aí por volta de receita, né? Por volta de 100 bilhões, então se jogar aqui mais 100, vai dar 400, gente. Então a empresa tem chance de bater 400 bilhões de receita em um ano, uma coisa inacreditável. Inacreditável o tamanho da empresa mesmo. Lucro vinha mais ou menos, né? Vinha bem, mas estabilizado, depois deu uma bombada e aí tá caindo, subindo, mas já está no outro patamar, né? Era uma empresa que em 2019, há 3 anos atrás, lucrava 11 bilhões por trimestre, agora dobrou. E caiu aqui para 19, mas ainda assim é um número muito forte, né? Olhando anualmente, então, vê aqui uma estabilidade no lucro de 2019 e 2020. Talvez o lançamento dos novos telefones aqui em 2021 deu muito certo. Deu 79, quanto que ela lucra por trimestre? 20, 25. Se lucrar 20, já vai bater aí 100 bilhões de lucro em um ano. Uau! Tem grande chance de bater de novo recorde. Vamos esperar aí os novos iPhones, os novos Apple Watch, vamos ver o que vai sair daí, porque a empresa realmente está num caminho, numa caminhada enorme de crescimento e isso é realmente incrível. Muito bom. Esse gráfico aqui também eu gosto muito, que é o gráfico que mostra a evolução da receita da empresa. Então você pode ver que, a evolução da margem da empresa, que mostra que ela está conseguindo aumentar a sua eficiência operacional, apesar de estar vendendo cada vez mais. Ou seja, ela cresce organicamente e ela consegue, mesmo crescendo, melhorar a sua eficiência operacional. Se ela tivesse mantido a margem, já estava ótimo, porque é muito difícil, quando você cresce demais, manter a margem, porque tem outros custos, às vezes as vendas não acompanham a velocidade da eficiência operacional. Mas nesse caso, a Apple tem conseguido fazer justamente isso. Além de estar crescendo, está subindo a margem. Fantástico. Uau! E aqui a dívida líquida, que é o caixa menos a dívida bruta, a enormes 220 bilhões, mas de novo o patamar da empresa mudou, né, gente? Ou seja, eu estudei isso daqui, fui ver se o número estava errado, entrei em sites aqui nos Estados Unidos, vi o balanço dos caras, falei, não pode ser, não pode ser. É que a empresa aumentou muito de tamanho de 2019 para cá e com isso a dívida aumentou também, mas lembrando que a dívida
Nos Estados Unidos, empresas americanas é um pouco diferente da dívida brasileira. Talvez a dívida contratada, pactuada, não é Selic, inflação e etc. São com juros baixíssimos. E ao mesmo tempo, a Apple, por faturar lucrar, né, quase 100 bilhões por ano, essa dívida aqui, apesar de ser gigantesca, ela não parece ser um nocaute gigantesco para essa empresa. Né? Então, legal. Ou seja, a priori eu gostei do que eu vi. Tá? Acho que está bem interessante tudo isso daqui. Nos balanços, o que eu escrevi aqui? Apple é Apple, não tem para ninguém ainda. Né? Faz muitos anos que ninguém consegue pegar Apple. Receita de 82, caiu um pouquinho, caiu o lucro, caiu a margem, bem pouquinho, versus o mesmo trimestre do ano anterior, que foi o Q3 de 2022. Mas está tudo bem, PL bastante estabilizado, tudo certo. Vamos fazer análise de PL, 25,5, é o PL descontado da Apple. Fazendo o cálculo aqui nesta tabela, a gente tem que expurgar esse último aqui, porque esse último está faltando o resultado do Q3, porque o Syntax acha que ela já publicou o resultado do Q3 e foi buscar o valor. Só que o Q3 da Apple é diferente do ano calendário, então o Syntax não achou o valor do fechamento. Um dia eu vou arrumar a programação para isso. Então a gente expurga esse valor, porque não vai fazer grande diferença para a gente, ainda mais que hoje está 25, então está muito similar. Então a gente vai dar uma olhadinha no gráfico, a gente vai expurgar esse 0,16, então imagina que para aqui no 21, ou seja, desde 2019, que a gente está fazendo aqui a análise, o preço dela, quando exagerou, o mercado entrou no otimismo, foi para 37, quando o mercado foi muito pessimista, 21, 17, ou seja, o nível de volatilidade da Apple parece ser bem baixo em relação ao seu lucro. Ou seja, o lucro aumenta, o preço parece que sobe basicamente na mesma proporção. Não há grandes distorções, né, da volatilidade. Ou seja, de 25 para 37, para 17. Já vimos empresas aqui onde tanto o otimismo quanto o pessimismo no mercado tem índices maiores, né, de volatilidade aqui do PL, que não foi o caso aqui da Apple. Né? Então o que a gente fez? A gente expurgou o maior valor, que é 37, expurgou o menor justamente para limpar os dados, para ter uma análise matemática estatística bem pura. Tá? E foi até bom porque esse número 0,16 está errado. E aí a gente ficou com o PL médio de 25,14, que é o PL médio, e ajustado deu 26,38, hoje está 25. Então a empresa está ali sendo vendida nem mais nem menos do que sempre foi vendida. Utilizando aqui o cálculo estatístico de desvio padrão, colocando 34,1% para trás, 34,1% para cima, a gente pega 68,2% dos históricos de PL da empresa. Então a gente chega no limite inferior de 22,11%, na média de 26% e no limite superior 30%. Baseado no PL da empresa hoje, a gente vê aí um potencial de queda de 13%, um potencial de subida de 20% e na média 3%. Ou seja, a empresa está bem está bem perto onde ela sempre esteve, ou seja, pelo PL, eu não posso falar que a empresa está muito mais cara ou muito mais barata do que ela sempre foi negociada. Né? Eu acho que é a primeira empresa que eu vejo aqui que bate muito o PL atual com o PL histórico. Está muito pouquinho, 13 e 20, só a gente vê números muito maiores aqui no Syntax. Né? E a empresa com crescimento de 3 anos, eu não peguei de 5, de 6 e 9, ou seja, um crescimento razoável, bom, tá? No último ano bombou, né? Pandemia, etc. Mas nos últimos 3 anos aí de 6 e 9, um crescimento razoavelmente bom. Tá? Então, bem interessante essa análise, ou seja, por esse fundamento aqui de cálculo de PL, a Apple está sendo comercializada no seu preço. Se é justo ou não, isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que o mercado acha que ela vale, ela está mais ou menos a mesma coisa. Então, bem interessante. Ou seja, não tá chamando atenção o preço da Apple hoje. Qual é o preço da Apple hoje? Nem sei, nem me interessa, porque eu não analiso o preço. Agora, se você do outro lado aí, chefe, fica o dia inteiro olhando o preço, comprei 18, na hora que chegar a 23 eu vendo, nossa, eu paguei 17, está 15, cara, eu vou falar uma coisa para você e vou ser muito sincero. Eu não olho preço de empresa nenhuma. Eu não quero nem saber quanto que ela custa, porque isso não serve para nada. Minha humilde opinião, tá bom? Eu não falo verdade nenhuma aqui no canal. Tudo que eu falo você tem que analisar aí para ver se bate. Mas eu não sei quanto custa nenhuma ação de empresa minha. Nenhuma. Agora, pergunta o PL, pergunta o lucro, pergunta a receita, pergunta a dívida. Pergunta para mim para ver se eu não sei. Aí eu sei. Eu sei, posso sentar numa mesa e discutir com você. Lógico, não vou acertar lá o fiofó do mosquito voando. Mas a ordem de grandeza eu vou saber. Agora, se perguntar o preço para mim, não sei.
20, 28, 30. Pô, Cristiano, olha preço? Lógico que não. Gente, eu faço exercício de dia, eu almoço com a minha família, eu janto com a minha família, eu saio para passear, eu jogo tênis, faço um monte de coisa legal. A última coisa que eu faço é ficar olhando home broker, pelo amor de Deus, tem mais o que fazer. Tá? Então, se você está do outro lado aí, preocupado, bolado com as suas ações, que comprou, você não sabe porque está subindo, você não sabe porque está descendo, você está angustiado e etc. Cara, dá uma dica para você. Entra aí, ó. Coloca seu nome, seu endereço, seu telefone e vamos conversar. Talvez eu possa te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, galera. Pô, aproveitando que já dei um pause, vou tomar uma água. Dá um like pra mim aí, patrão. Senão esse canal não vai pra frente. Dá um like aí, chefe. Pistola esse botão aí. Vamos lá. Tabela Morningstar, que é uma tabela que eu localizei, né? Uma tabela utilizada nos Estados Unidos para fazer mapear empresas que podem entrar em determinados fundos. Então eu trouxe ela para cá. E eu acho então que a Apple é uma empresa grande que cresce. Tá? Eu acho que ela tem esse viés de crescimento. Ela tá, a cada 2, 3 anos tem que lançar produtos novos. Então é uma empresa que não está estável, parada. Tá? E ela é muito grande. Então ela está nesse segmento muito interessante. Eu só me lembro da VEG estar nesse segmento. Achei legal, mais uma empresa aqui grande que gosta de crescer. E qual é o rolo aqui? Até quando ela vai crescer e ter produtos campeões? Esse é o grande problema da Apple, né? Que por enquanto não é um problema. Ela tem conseguido fazer hits atrás de hits, que é a característica da Apple. É impressionante como a empresa consegue. Se eu que venho da indústria automotiva, você pega lá o Peugeot 206, que foi lançado aqui no Brasil por volta do ano 2000, um carro maravilhoso, chamou a atenção de todo mundo, as próximas gerações, caiu. É difícil ver o próprio Gol, né? O Gol, depois veio o Gol Bolinha, depois veio o Gol ali por volta do ano 2000, carros maravilhosos, depois não consegue emplacar todo ano. É difícil você emplacar um sucesso todo ano, toda hora. Né? Você tem carros maravilhosos que não foram para frente, que começaram com uma geração incrível. Você pega o Renault Twingo, tá? Um carro super bacana, não foi para frente nas próximas gerações, nem conseguiram lançar. Então a Apple por enquanto consegue, gente. Se ela fosse uma empresa de carro, cada carro que ela lança a cada 3 anos é melhor do que o outro e mais bonito. E é uma coisa muito difícil, tá? E eles conseguem isso. Então parabéns para eles por ter conseguido manter o crescimento orgânico e baseado em evolução dos seus produtos. Tá? A gente nem imagina como vai ser o iPhone daqui a 10 anos. Mas vai ser espetacular, isso eu tenho certeza. Então vamos lá. Gráfico de preços. Aqui um gráfico muito interessante que mostra a evolução do preço versus o lucro, só para a gente ver se o mercado é maluco ou não, porque não existe nenhum outro motivo para uma empresa crescer a longo prazo se o lucro dela não estiver crescendo. Então, o preço acompanha o lucro. Tá aqui, o preço sempre acompanha o lucro. Então, se você está aí perguntando, poxa, Christian, por que a minha empresa está caindo? Por que a minha empresa está subindo? Primeira dica que eu vou te dar, analise o lucro. Putz, mas aonde que eu vou analisar? Cara, o Sintax tem tudo, mano. Vamos lá. Então, olha só. O lucro da Apple veio subindo, a ação sobe. O lucro caiu, a ação cai. O lucro dá uma subidinha de novo, depois bomba, vai para cima. Cara. Perfeito, cara. Ó, a Apple, pelo tamanho dela, pela quantidade de acionistas que ela tem, parece que é uma empresa que respeita muito os fundamentos. Não há loucura, você não consegue fazer loucura com a VEG. O mercado não topa exageros e nem pessimismos muito grandes com o preço da Apple. Tá? Enquanto ela aumentar o lucro, o preço vai subir. Se ela parar de lucrar, o preço vai cair. Tá? E aí a gente sabe que preço caindo, ele vai cair, a gente vai acompanhar. Mas aqui está certinho, preço acompanhando o lucro. Enquanto ela lucrava aí 11, 19, 15 na média, né? Custava 40, agora está lucrando 25, 30. Então está tudo certo. Muito legal. Vamos então para a nossa famosa ferramenta Checklist for Long Surfers, que são as ferramentas para surfistas de ondas longas, ou seja, aquela pessoa que compra uma empresa e vai passear, vai surfar, vai curtir a vida, não fica de olho na tela do computador o tempo todo. Tá? Se você não é dessa praia, te convido para entrar nessa praia, te convido para você ser dessa tribo. Se você é de outra tribo, é especulador, gosta de comprar e vender, gosta de pagar DARF, gosta de ficar fazendo cálculo no final do mês, quanto você vai ter que pagar e etc., cara, boa sorte para você, amigo, boa sorte para você. Sua vida é bem mais complicada do que a minha. Tá? Então vamos lá? Preço da Apple hoje, $157, nem me interessa isso aqui, mas eu coloquei para vocês verem. Critérios de nocaute, não tomou pau em nenhum,
nunca teve prejuízo, está mais de 40 anos na bolsa e tem um negócio de futuro incrível. Então passou nos critérios de nocaute, beleza. PL, eu gosto nas empresas americanas abaixo de 15, ela está 26. Para empresas de tecnologia, até que ela não está tão cara assim. Tá? Tem empresas de tecnologia bem mais caras que 26. Tá? Mas, de novo, o Sintaxe meteu o pau aqui, porque o ideal seria achar uma empresa com PL abaixo de 15. Né? Mas tudo bem. E o PL descontado deu 25. Então, assim, tá longe. Tomou pau. Vou discutir. O valor intrínseco, utilizando a calculadora de Benjamin Graham, que é a raiz quadrada de 22,5 do LPA versus VPA, deu um valor justo de 53, ela está 157. Uau, estamos bem longe da fórmula do Benjamin Graham. Então o brother deve estar lá no caixão dele se remexendo lá, cara. Não dá. Muito caro. Margem acima de 20, passou lindo, passou com 25. Dívida, tomou pau, não gosto de empresa endividada, mas nos Estados Unidos dificilmente a gente vai achar uma empresa sem dívida, porque todas elas lá trabalham com dívida, porque pegar dinheiro lá é muito barato. Né? Então, para que você vai queimar o seu caixa se você pode investir seu caixa no Brasil, no Tesouro Direto, pagando 13? Então você pega lá 100 bilhões de dólares, coloca no Tesouro Direto aqui no Brasil pagando 13 e pega dinheiro no banco lá zero. Faz todo sentido, né? Receita está crescendo, lucro está crescendo, margem está crescendo. Lindo. Empresa de crescimento, show. Né? Show. Indo muito bem. Caixa não tem crescido ao longo dos anos, talvez seja um dos motivos, inclusive, que a dívida deu uma crescida. Não vejo, por enquanto, grandes preocupação com isso. Tá? Liquidez sem problemas, 92 de free float, ótimo. Ela está na coluna, no posicionamento da tabela Morningstar, large and growth, ou seja, esse growth aqui me deixa um pouco preocupado, porque no dia que ela parar de crescer, esse PL de 26 vai despencar, e aí quem comprou errado vai se estrepar, porque não adianta comprar empresa boa no preço errado. Eu vou repetir, não adianta comprar empresa boa no preço errado. Tá? A Apple vale 53? Calma, a gente vai chegar ali na outra cálculo também de fluxo de caixa descontado para ver quanto que ela vale. Porque ao comprar uma empresa com muito mais cara do que ela vale, vamos supor que seja 53, você está pagando 150, você tem que tomar cuidado, porque se você entrar a 150 e a onda de crescimento dela acabar, cara, o preço dela vai vir para 50, vai vir para 70, 80, e aí você vai falar, pô, mas eu me ferrei na Apple, e a Apple está tudo bem, a Apple está lucrando para caramba, porque quando o preço está muito acima do que ela vale, é porque é um sentimento no mercado que ela vai lucrar muito mais ainda. E se esse lucro muito maior não vier, ficar só o lucro atual, você vai se estrepar. Você vai se estrepar. Tá? Você tem exemplo aí? Na sua vida você já entrou em alguma ação e ela caiu e o lucro dela continuou? Então foi por isso. Você comprou no preço errado. Você comprou uma empresa legal no preço errado. E aqui que a gente tem que usar matemática para ajudar a gente. Não adianta você pular nessa piscina de água preta. Pode ser rasa, você vai quebrar o pescoço. Não faça isso. Mas vamos lá. Tem receita em dólar, lógico, não tem mercado novo lá, tá tudo bem, não é um produto essencial, apesar de ser quase, mas iPhone nem todo mundo tem dinheiro para comprar, e é uma empresa privada. Então, vamos seguir. Vamos fazer o cálculo de fluxo de caixa descontado. A gente já pegou aqui os valores do próprio banco de dados do Sintaxe e vamos rodar aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar aqui os cenários de crescimento para os próximos anos 0 e 5 e para o ano 6 e 10, ou seja, vamos fazer uma análise de fluxo de caixa descontado para os próximos 10 anos. Então, vamos lá, utilizando aqui o quanto ela tem crescido nos últimos 5, de 11 a 17, vamos colocar aqui conservador, ela vai subir 5, moderado 10, agressivo 15, tá? E acho que ela consegue no ano 6 a 10 crescer a mesma coisa, tá? Se ela tiver produtos bons, etc. Não sei se tem tanta penetração de mercado em outros mercados, mas de novo tem obsolescência. Aquele iPhone velho que você tem começa a ficar praticamente inutilizável por causa da velocidade, então você acaba querendo trocar. Então acho que isso aqui é bem factível. Então vamos mandar rodar. E a ferramenta achou então um preço justo dela por volta de 72. Tá? No cálculo de Benjamin Graham deu 50 e alguma coisa, né? 50 e alguma coisa. Aqui deu 70 no valor moderado e ela está 57. Então continua muito cara, levando em consideração esses dois parâmetros. Do fluxo de caixa descontado, a gente chegou aqui no moderado 72, no agressivo 87. Então se ela um dia chegar nesse valor, ela tem que cair 50% e isso é totalmente possível. Tá? No dia que a Apple for vendida no seu preço justo, significa que o mercado está precificando o seu crescimento igual a zero. Então não é isso que está acontecendo nesse momento. O mercado deve estar precificando a Apple que ela vai continuar lucrando muito e muito mais nos próximos anos. Então eles estão se antecipando e pagando um prêmio agora. Só que, repito, se esse lucro não vier, se esse crescimento não vier, quem comprar a Apple a 150 vai se estrepar. Tá bom?
Então, na análise de P&L, ela está sendo vendida praticamente no mesmo preço que ela sempre foi vendida, então isso a gente já viu, porque ela vem seguindo o crescimento. Então, o cara que comprou ela lá atrás, pagou um prêmio, não se estrepou porque a empresa continuou crescendo e ela está sempre ali mantendo isso. Ou seja, se ela continuar crescendo nessa velocidade, todo mundo vai continuar pagando um pouco mais caro nela a cada trimestre, né? O grande problema aqui é na hora que houver a desaceleração de crescimento, e aí para onde vai essa cota? Ela vai buscar o preço justo? Aí fica apertado, né, gente? Comprar 157, uma empresa que vale 70, fica bem apertado. Então a gente volta aqui na ferramenta checklist. E por que eu acho que pode ser uma cilada comprar Apple? O Bino está falando isso, uma cilada, Bino. Isso é uma cilada, Bino, isso é uma cilada, Bino. Será que tem cara de cilada? Bem, a Apple é uma empresa maravilhosa, com produtos incríveis. O objetivo do canal é mostrar para você os calcanhares de Aquiles da Apple. Mostrar para vocês aonde você tem que tomar cuidado. Então eu não preciso nem repetir com muito detalhe o que eu já falei para vocês. O calcanhar de Aquiles da Apple está no seu preço. Ele está exageradamente caro. A empresa está custando basicamente de 2 a 3 vezes o seu valor. E isso faz com que você tenha que aceitar o prêmio que você está pagando por ela. Então, se você colocar dinheiro nela, vou repetir, se você colocar dinheiro nela e os próximos resultados vierem tão bons como o resultado agora, e o mercado achar que ela parou de crescer, a cota vai naturalmente procurar o valor justo. Se ela continuar crescendo, vai continuar tendo gente mais otimista e o preço vai continuar crescendo. Então você tem que fazer isso, due diligence, você tem que fazer a sua análise e entender, falar, cara, eu adoro o Apple. E eu estou entendendo que o preço dela é 157. Mas, Christian, nos últimos 3, 4 anos que você analisou, ela nunca esteve nem perto do valor justo. Lógico, todo mundo no passado acreditava que ela iria crescer, ela cresceu e hoje o pessoal continua acreditando que ela vai crescer. Christian, você acredita se ela vai crescer? Não sei. Não sei. Eu só acho o seguinte, se você quiser comprar Apple, muito cuidado com o preço. O preço de hoje, por volta de $157, está exageradamente caro. Eu não entraria nesse preço. Abaixo de 100, eu já começo a achar que é um preço interessante. Tá bom? A dívida não tem problema com ela. A redução de caixa não tem problema com isso, e ela ser uma empresa grande e que está crescendo não tem problema com isso. Eu tenho um grande problema com a Apple com o seu preço. Agora, se você é maluco de comprar empresa a qualquer preço, cara, só posso desejar sorte para você. Aqui nesse canal a gente não faz isso. Aqui a gente monta uma estratégia, a gente vende uma put de Apple a 80. Christian, o que você falou? Você vende uma put de Apple a 80? Galera, já vou contar para vocês aqui nesse canal tudo sobre opções também, tá bom? Mas isso vai ficar para outro vídeo. Por enquanto, agradeço a sua visita, muito obrigado por ter chegado até aqui. Não deixa de dar o like, não deixa de colocar comentário, que somente assim o algoritmo do YouTube vai entender que vocês estão gostando desse conteúdo. Muito obrigado, boa sorte nos investimentos e conte comigo. Tchau.